Gostaria de chamar para compor esse próximo painel coordenador da mesa, Mino Carta, uma honra para nós tê-lo aqui, professor Fábio Conner Comparato também, mas eu gostaria, antes de que nós iniciássemos esses trabalhos, mas os professores já podem sentar aqui, porque nós estamos sendo rigorosos com o tempo, mas é porque o professor foi expresso: planeje, veja, julgue e haja. Então é por isso que nós estamos aqui fazendo isso. Antes de iniciarmos esse painel, eu gostaria de chamar aqui rapidamente o professor e amigo Ayrton Pimentel e a Maria Helena, porque eles têm aqui uma homenagem dos alunos todos do professor Comparato a ele, e essa será uma rápida, mas sincera homenagem de gerações e gerações de alunos. Boa noite. Eu tive o privilégio de trabalhar no mesmo grupo de empresas em que trabalhava o professor Comparato. Então, o professor Comparato, durante um período que não foi muito longo, foi meu chefe, né? E aí eu me dei conta de que eu convivi com a pessoa mais íntegra com quem eu cruzei na minha vida. E a minha vida não é tão curta assim, né? E o professor me deu, do ponto de vista ético, um norte que eu procurei seguir durante toda a minha vida profissional. Professor Comparato, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Alessandro, obrigada pelo convite. Estou me sentindo bastante honrada de estar aqui representando os alunos de graduação. Eu sou da turma de 83 e nós tivemos o privilégio de ter aulas de Direito Comercial desde o 2º ano. Então, foram 4 anos bem emocionantes, animados mesmo. E, professor, obrigada pela dedicação, pela paciência e obrigada, acima de tudo, por repetir, ano após ano, aula após aula, aquela frase, ou conselho, ou dica para a prova. E que se tornou um mantra para mim: estudem a lei. Para a próxima prova, leiam a Lei de Introdução ao Código Civil e a Constituição Federal. Obrigada. Meus caros, como advogado inveterado, eu gosto de falar de pé. E, antes de mais nada, eu quero manifestar a honra que eu sinto em ter aqui ao meu lado o Mino Carta, porque é um exemplo de herói dentro dos meios de comunicação de massa. Um bastião empresarial.
em que se organizou, a partir do início da sociedade de massas no mundo, o poder ideológico de massas pelo sistema capitalista, de acordo com a velha tradição comercial, ou seja, a publicidade é a sedução. E foi isso que substituiu o multimilenar poder ideológico das religiões. Então, Mino, eu acho que o Brasil deve muito a você. Meus caros, fala-se até por demais na crise do Brasil. E como lembrou o Badin, o Luiz Armando Badin, para entender as palavras eu gosto de ir à sua origem, à etimologia. É uma palavra que vem do grego e que está ligada a um verbo, krino, que significa discernir, separar, ou julgar e decidir. Acontece que essa palavra se tornou indispensável no vocabulário científico quando Hipócrates a utilizou para definir o momento exato em que uma moléstia revela o seu futuro, se o paciente está ou não condenado à morte. É o momento em que o médico percebe que todas aquelas aparências mórbidas têm um resultado previsível. Então, é nesse momento que o médico faz o diagnóstico e o prognóstico da doença. Mas Hipócrates também insistia muito nisso. É preciso conhecer a personalidade do doente. Não existem doenças, existem doentes. E a maioria dos médicos desconhece isso. Eles aplicam padrões de terapia e os medicamentos são todos receitados de cabeça. E é exatamente isto o que torna muito difícil nós passarmos a falar sobre crise na época, crise na realidade política. O Brasil está em crise, mas eu já ouvi isso tantas vezes na minha vida. O que significa isso? O fato é que Hipócrates falava em prognóstico. O médico ele não adivinha, ele percebe racionalmente, até intuitivamente, qual vai ser o encaminhamento da moléstia. E um grande autor alemão, em uma obra de 1931, ele fazia questão de distinguir dois tipos de prognose. Um tipo meramente teórico, que é muito do gosto de professores como nós outros. Não entra na realidade. Ele simplesmente faz a distinção lógica. Mas, dizia ele, o que importa é a prognose, a previsão estimuladora da ação. E é exatamente isto o que nós encontramos no prognóstico de Hipócrates. Ou seja, eu estou prevendo a melhora ou a piora, estou prevendo a morte, mas eu não posso ficar de braços cruzados. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Isto, meus caros estudantes, é da maior importância numa faculdade de Direito. Vocês não vieram para cá para aprender teorias, pensamentos, ideias. Vocês vieram para cá para preparar a sua ação. E uma ação que pode ser, e muitas vezes é, salvadora. É uma ação que
transforma o próprio advogado, ou uma decisão que transforma o próprio juiz, que faz com que o juiz perceba que ele tem a coragem de decidir ou contra a opinião pública ou contra os grandes deste mundo. Eu devo dizer que hoje de manhã eu fiquei muito emocionado ao ler no jornal a morte de Inês Etienne Romeu. Eu já falei disso hoje de manhã, mas acho que alguns alunos não estavam presentes e eu quero voltar a falar nisso. Isso é muito importante. Num determinado dia, no meu escritório, eu fui procurado por um colega de faculdade, que todos nós sabíamos que era do velho partidão, era mais velho do que a nossa média etária, e ele veio acompanhado de uma moça, que me pareceu uma moça, que eu não conhecia, me apresentou, nós nos sentamos, e ela me contou uma história que me deixou estarrecido. Ela me disse que isso foi em 1991. Ela me disse, professor, em 1971, eu fui presa pelo delegado Fleury. Fui levada imediatamente ao DOPS, onde fui torturada durante horas a fio. Eu já não tinha mais forças para me levantar, me puseram numa maca, me jogaram dentro de uma espécie de caminhão ou furgão e rumaram para o Rio de Janeiro. Lá chegando, exército, DOI-CODE. E, antes de qualquer interrogatório, eles começaram a tortura de novo. Aí eu não aguentei mais. Eu disse, eu quero me suicidar. Mas como é que eu vou fazer isso? Eles não vão deixar, né? Então ela teve uma ideia. Ela disse ao torturador, eu vou confessar. Eu tenho justamente hoje um encontro com um companheiro, e em Cascadura, que era onde certamente havia um aparelho lá deles, dos comunistas. Então eu queria que o senhor me levasse para lá. Ela foi transportada, também quase em maca. Chegando lá, aí diz, eu vou fazer um esforço, eu vou andar. E eles se afastaram para não chamar a atenção do eventual companheiro, né? E ela foi até a beirada da calçada, esperou que viesse um ônibus e jogou-se na frente do ônibus. Infelizmente, diz ela, eu não morri. Então foi transportada de novo para o Hospital do Exército, onde ficou um mês em tratamento. No fim de um mês ela foi transferida para a Casa da Morte em Petrópolis. Há poucos de vocês, jovens, que sabem o que foi a Casa da Morte. Ela era uma casa alugada a um alemão chamado Loders, em Petrópolis, para onde iam aqueles que o Exército tinha certeza de que conheciam muitos subversivos e podiam denunciar. E eles eram torturados até a morte. Mas como é que ela se safou? Ela começou a me contar isso, e ainda bem que eu estava sentado, né? E ela me disse, o senhor não sabe, no inverno de Petrópolis, eles me deixavam nua e me punham em cima do lajedo. Eu passava a noite lá. E de manhã cedo, eles me puxavam pelos cabelos, arrancavam os cabelos. Eu fui torturada, fui estuprada 3 vezes, ela me contou. E como é que ela saiu da casa de Petrópolis? A única que saiu. Dessas coisas, essas coincidências incríveis. O pai dela era um coronel reformado do Exército. E ele tinha sido colega do ministro do Exército na escola militar. E já não sabia mais do paradeiro da filha.
E, de repente, pelas informações dos chamados subversivos, ele ficou sabendo da existência dessa casa. E disseram a ele, a sua filha está lá. Então, ele, como último recurso, ele foi falar com o ministro do Exército. O ministro do Exército recebeu. Nunca ouvi falar dessa história de casa. Onde? Petrópolis? Pegou o telefone. Naquela época, o celular não era, acho que pouquíssimo usado, né? Pegou o telefone e disse para o secretário, aqui, eu veio me falar aqui que existe uma casa aí em Petrópolis onde vocês recolhem presos. E, evidentemente, o secretário disse para ele, não, isso não existe. Tal. Jovens, em todo governo autoritário, totalitário, de qualquer lado, comunista, fascista, capitalista, existem dois aparelhos de repressão. Um oficial e o outro, por baixo do pano, efetivo. Um não sabe o que o outro faz, nem quer saber. Assim foi com as SS no nazismo, assim foi com os guardas e policiais stalinistas nos regimes comunistas. Mas, quando o secretário viu aquilo, ele imediatamente telefonou para a casa de Petrópolis. Olha, dá um jeito de tirar essa moça daí, porque foram dizer para o ministro do Exército que a existência dessa casa. Eles pegaram Inês Etienne Romeu à noite de carro, levaram para Belo Horizonte, onde morava a família. Chegando lá, a jogaram por cima da mureta e ela ficou desmaiada no jardim até a manhã seguinte. Ela pesava menos de 40 quilos. E ela foi salva porque a família chamou um médico e um advogado. E ouçam isso, futuros advogados. O advogado salvou a vida dessa mulher. Por quê? Ela disse, nós precisamos apresentá-la imediatamente à juíza auditora, naquela época, em Belo Horizonte, para que ela tenha uma prisão oficial. E assim foi. Ela foi imediatamente presa, foi processada, condenada, e ficou de 1971, começo de 72, até 1979, com a lei de anistia. Então, ela me contou tudo isso e o que ela está querendo de mim? Eu nunca atuei nisso, né? E eu pensei, evidentemente, não cabe ação penal por causa da lei de anistia, mas cabe um pedido de indenização à União Federal. Né? Essa mulher quase morreu. Mas aí eu me lembrei, são 20 anos a prescrição. Naquela época, veja como as coisas evoluem. Foi em grande parte devido à nossa batalha nos tribunais que se reconheceu que em matéria de direitos humanos não existe prescrição. Então, eu disse para ela, só me desculpe, eu não posso pedir indenização para a senhora, porque a senhora sabe o que é prescrição? É perda do direito de agir, de ação, pelo decurso do prazo. Ela olhou furiosa para mim e disse, professor, que é isso? Eu não estou querendo um tostão desse governo, que esse dinheiro vem do povo. Não são esses canalhas que vão pagar. O dinheiro vem do povo. Aí eu fiquei todo humilhado, né? E disse a ela, bom, então o que a gente vai fazer é propor uma ação declaratória. A senhora sabe o que é isso? Evidentemente ela não sabia. Pois é, a gente só pede ao judiciário que reconheça os fatos oficialmente. Ele disse assim, pois é, isso é que eu vim aqui procurar do senhor. Eu estou querendo que a justiça do meu país reconheça oficialmente que eu fui presa, sequestrada, torturada, física e psicologicamente. Fui estuprada.
várias vezes. É preciso que isso seja dito. Aí eu entrei com esta ação. E um juiz federal de primeira instância, muito corajoso, à época foi em 91, no final do regime militar, mas mesmo assim era difícil um juiz enfrentar, né? E ele julgou procedente. Mas antes disso, vejam lá, eu entrei em contato com o advogado-geral da União, pedindo a ele aquilo que me parecia óbvio na minha ingenuidade. Ele disse: fulano, vocês não podem contestar a ação, porque isso significa que o novo regime aceitou o antigo. Ele disse: se vocês contestam a ação, vocês estão a favor do regime antigo de tortura, de assassinato. Ele disse: eu não posso fazer isso, porque eu tenho que obedecer à lei. E é outra lição que eu queria lembrar a vocês, jovens. Quando vocês forem advogados do Estado, da União, do município, e vocês tiverem que cumprir uma disposição legal absolutamente injusta, obviamente contrária à dignidade humana, vocês não têm que cumprir isso. Se vocês forem inteligentes, vão descobrir uma maneira de pôr o corpo fora. Mas mostrar bom serviço, cumprindo uma lei absolutamente contrária à dignidade humana, isso é uma vergonha. Eu espero que nenhum de vocês chegue a fazer isso. Então, eu não falei mais com esse fulano, advogado-geral da União, que eu conhecia já de muito tempo. Não cumprimentei mais quando o encontrava, com a graça de Deus. Só não lhe dei umas tamancadas sicilianas, de acordo com a minha origem, porque eu tenho o outro lado, né, que é o lado mais alemão. Bom, o que eu quero dizer, então, é isto. Faculdade de Direito tem que formar agentes, pessoas que saibam agir, imaginar soluções, construir, não apenas judicialmente, mas fora do juízo, construir instituições. O direito não é uma simples técnica de ação. Como simples técnica de ação, ele pode servir o bem e o mal. Ele pode ser um instrumento absolutamente desumano. Qual é a finalidade ética do direito? Não é outra senão tornar felizes os seres humanos em sociedade. E, ao cabo de todos essa minha vida já se encaminha para a senilidade, eu posso dizer a vocês com toda a segurança: a verdadeira felicidade é quando nós temos essa segurança de que agimos em defesa dos outros, sendo benevolentes, compreensivos e, sobretudo, sabendo auxiliar. O Brasil, portanto, atravessa mais uma das suas famosas crises. Temos que fazer, como diz Hipócrates, o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, a terapia. Para fazer o diagnóstico, nós temos que considerar a personalidade própria do paciente, que é única. Vejam lá, coisa extraordinária do ser humano. Cada um de nós é único, insubstituível, irreprodutível. Até mesmo aqueles gêmeos univitelinos, que nasceram com o mesmo DNA, ao cabo de alguns anos, eles começam a se diferenciar. Não existe ninguém que seja absolutamente igual ao outro.
Mas a personalidade própria do paciente tem que ser reinserida no meio em que ele está. Uma coisa é tratar do seu Fábio Comparato, que é de classe abastada, que mora num bairro rico, aliás, a 2 casas do vice-presidente da República. E outra coisa é ir para a periferia de São Paulo, ou ir para um bairro longínquo e ver aquela multidão de gente com dengue que faz a fila para ser examinada. A personalidade própria do Brasil é algo que, em geral, não se procura saber nas ciências sociais e menos ainda em direito. Em direito só se cuida de saber a lei e a Constituição, isso só literalmente, na verdade não se ensina o espírito das coisas. Mas a inserção do Brasil é na sociedade, na civilização capitalista. Quando eu escrevi esse livro com esse título, muita gente ficou um pouco atrapalhada. E uma grande amiga minha francesa, com quem eu falei, me disse, mas civilização capitalista? Qu'est-ce que c'est que ça? É uma contradição nos termos. Por quê? Porque para nós, civilização, tradicionalmente, isso vem dos franceses, significa uma elegância de comportamento, boas maneiras, etc. Hoje, a partir da antropologia, em todas as ciências sociais, já se sabe que a civilização é um termo neutro. É um conjunto de povos que tem a mesma mentalidade, ou seja, o mesmo quadro de valores éticos, os mesmos costumes, a mesma tradição, que tem a mesma estrutura ou sistema de poder e que vive num determinado setor geoeconômico do mundo. Civilizações andinas sofrem ou sofreram a influência do meio. A mesma coisa as civilizações das ilhas do extremo oriente, assim vai. Meus caros, a civilização capitalista é essa originalidade absoluta na história. É a única civilização mundial. Nunca existiu outra. Ela foi, aos poucos, absorvendo as demais civilizações regionais e absorvendo com esse gênio próprio dos grandes líderes capitalistas. A gente precisa reconhecer a capacidade genial deles. Qual é esse gênio? Eles nunca se puseram contra uma religião, contra uma cultura determinada, desde que eles pudessem comerciar com ele, que eles pudessem mostrar as vantagens de um determinado tipo de vida, etc., etc. Pois bem, o Brasil já nasceu dentro da civilização capitalista em expansão, porque Portugal, à época do descobrimento, já era um reino profundamente marcado por quem? Pela burguesia, composta, sobretudo, por 2 tipos de pessoas. O legista, aquele que resolvia os conflitos jurídicos, aquele que era chamado para resolver os problemas e que era também chamado para julgar, e o comerciante. Esses 2 tipos estavam fora dos 3 estamentos das civilizações indo-europeias, milenares. Eles não eram nem aristocratas, eles não eram nem clérigos, e eles também não faziam parte daqueles que cultivavam a terra. Eles viviam fora dos feudos, naquilo que se chamava foresburgos. Daí
designação de burgueses. Pois bem, a sociedade brasileira se constituiu sob uma forma oligárquica binária. Por que oligárquica? Porque o poder supremo sempre pertenceu a uma minoria, oligos. Sempre. O povo, nesse querido país, nunca teve a mínima parcela de poder. Estão me ouvindo? Nós todos que formamos o povo. Nunca. Por que binária? Porque desde o início, os potentados privados, por exemplo, durante os primeiros séculos, os senhores de engenho, os grandes fazendeiros, depois os grandes comerciantes, os traficantes de escravos foram riquíssimos, porque foi um dos comércios mais lucrativos de toda a história. Vejam vocês. Eles sempre se uniram, sempre se aliaram, sempre se casaram com os principais agentes estatais, e vice-versa. Quando vinham os grandes administradores de Portugal, eles só tinham um pensamento chegando aqui. Aqui era a barbárie, né? Ganhar dinheiro. Mas quando eles viam os senhores de engenho que faziam muito dinheiro, eles evidentemente procuravam se aproximar deles. Em primeiro lugar, pelo casamento, né? Ou então, eles procuravam imitá-los. E, embora não podendo exercer o comércio, quase todos eles, grandes administradores vindos da metrópole, foram comerciantes, ou em nome próprio ou em nome alheio. Então, vejam, ao contrário daquilo que nós aprendemos em Marx, quem domina não é apenas a burguesia mercantil, os industriais, os potentados econômicos. Quem domina, ao contrário do que nós aprendemos em Max Weber e nas queridas lições do nosso grande amigo Raimundo Fauro, não é o estamento burocrático. São os dois grupos, sempre unidos. Como disse Fernand Braudel, que foi professor aqui na Universidade de São Paulo, logo no início, ele disse que o capitalismo ele só triunfa quando ele se une ao Estado, quando ele se torna Estado, minha gente. Mas ele se torna Estado da maneira típica do capitalismo e que nós temos muita dificuldade de ver e de compreender. Ele nunca se diz detentor do poder. Os grandes dirigentes comunistas e fascistas faziam questão de mostrar que só eles tinham poder, mais ninguém, e que eles eram imbatíveis. Nós nunca ouvimos aqui da grande burguesia que ela detém a soberania no Brasil. Eles estão sempre, eles obedecem ao Estado, eles obedecem às leis, etc. Mas por baixo do pano são eles que, com o conluio dos grandes agentes estatais, do executivo, do legislativo e do judiciário, dominam e sempre dominaram este país. Nós estamos chegando agora numa fase no Brasil em que essa dominação de potentados privados e grandes agentes estatais, ela se torna muito mais escancarada. Porque, em vários outros momentos, isso foi escondido. Se torna mais escancarada e daí não dá para a gente continuar a fazer aquele jogo. A gente não, os dominadores não dá para eles continuarem a fazer aquele jogo de não sou eu que mando, não, eu obedeço, etc. Ou seja,
a nossa hipocrisia tradicional começa a cair por terra. Hoje, na Câmara dos Deputados, a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia, tem 373 deputados, num total de 513, em boa matemática. Isso significa o domínio absoluto e incontestável. E é por isso que agora eles não escondem mais. E é por isso que também no Supremo Tribunal Federal, um ministro, quando a causa já estava ganha para a Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas eleitorais, ele pediu vista dos autos exatamente em abril de 2014. Ou seja, se não me engano, há mais de um ano, né? E o que diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal? Que quando um ministro pede vista, ele tem que devolver os autos até a segunda sessão subsequente. Mas quem é que vai exigir isso de um ministro do Supremo? Eles são absolutamente irresponsáveis. Vocês já aprenderam isso na Faculdade de Direito? Direito Constitucional? Eles não respondem perante ninguém. E pior, não é só no Brasil. Eles não respondem perante nenhuma corte de direitos humanos do mundo. Quando eu tive essa honra de propor, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, a ação, a arguição de descumprimento do preceito fundamental sobre a lei da anistia, a ação foi proposta em 2008. Em 2010, em abril de 2010, o Supremo, por maioria de 7-2, julgou improcedente a ação. Os meus companheiros da OAB ficaram todos com lágrimas nos olhos. E agora, o que nós vamos fazer? Eu fiquei absolutamente sereno, porque já há algum tempo que eu tinha terminado com a minha ingenuidade. Eu sabia perfeitamente que o Supremo não ia julgar procedente a ação. Mas isso foi uma ação política. E aí volto a lembrar a escola de governo. É preciso agir. E agir de forma que aquilo fique marcado na agenda política. Por quê? Porque aí ficou evidente, no plano internacional, que o Brasil não respeita direitos humanos. E o Brasil só fala em direitos humanos nas conferências diplomáticas para americano ver. Antigamente era para inglês ver, né? E vocês sabem que 6 meses depois, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por unanimidade, condenou o Brasil por graves violações de direitos humanos na guerrilha do Araguaia e explicitamente disse que a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à Lei de Anistia de 1979 é totalmente contrária à Convenção Americana de Direitos Humanos e condenou o Brasil a rever essa orientação jurisprudencial. Pois bem, no dia seguinte à publicação desse acórdão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal dizem assim: nós não temos nada a ver com isso aí, nós somos um país soberano. Mais uma vez, a inserção do paciente no meio social. Pois bem, se este é um fator estruturante da sociedade brasileira, há um outro muito importante, que também não é ensinado, que eu saiba, pelo menos na Faculdade de Direito ninguém ensina isso. É a mentalidade coletiva, são os costumes, são as maneiras de viver. A mentalidade coletiva, ou seja, os nossos valores éticos. Todos nós temos uma espécie de subconsciente ético.
que reage imediatamente. O senhor Fábio Comparato desembarca à noite de um táxi na frente da sua casa e, de repente, ele vê um negro, ele fica todo arrepiado. Deve ser um assaltante. Mas se, por acaso, eu vir o vice-presidente da República, que mora ali a 2, eu fico todo desvanecido, etc. Meus caros, a nossa mentalidade coletiva foi moldada por uma instituição que fez a marca mais profunda do caráter brasileiro, a escravidão. Nós não nos damos conta disso, mas todos nós, absolutamente todos nós, temos um certo preconceito racial, por exemplo. E todos nós, a não ser que sejamos de uma família extraordinária de abertura para o mundo e de altruísmo, nós consideramos que ricos e pobres são duas subespécies da espécie humana. Ou seja, no fundo, na nossa mente, nós não aceitamos a declaração que está no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. É claro que isso provoca, no campo político, efeitos permanentes e impressionantes. Então, quando nós nos damos conta, nós já estamos dentro disso. Ou seja, os ricos são naturalmente donos do poder. Nós não aceitamos o fato de um pobre exercer o poder. Quando Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República, o que a gente ouvia de zombarias, de ironias e etc. Só que esse pessoal que zombava não se deu conta de que o Luiz Inácio Lula da Silva era um gênio político. Eu que tinha aquela concepção até romântica, né, do líder, quando eu encontrei, eu já tinha muito contato com ele, mas quando a primeira vez que eu o vi como presidente da República, no Palácio do Planalto, aí é que eu compreendi a realidade. Eu fui falar com ele a respeito de uma nomeação para o Supremo Tribunal Federal, e lá pelas tantas eu não aguentei e disse: Lula, nós não podemos continuar com esses juros mais altos do mundo. Isso aqui não há economia que resista, nós temos que avançar. Ele disse: eu sei disso, eu já comecei a negociar com os banqueiros. Eu fiquei de olho aberto assim, como eu sou tardo de raciocínio, né? Foi só depois, quando eu saí de lá, que eu disse: seu imbecil, você devia ter dito a ele: ô Lula, você não é mais dirigente sindical, rapaz. Você é o presidente da República. Que história é essa de negociar com um banqueiro? Mas ele, nesse ponto, ele foi genial. Ele imediatamente se ligou aos potentados privados e aos principais agentes estatais, do Legislativo, do Judiciário, e exerceu o seu carisma extraordinário junto ao povão, né? Pois bem, quando ele foi substituído pelo atual presidente, nós percebemos que uma coisa tinha sido mudada, até profundamente.
Uma outra consequência da mentalidade coletiva moldada pela escravidão é o imediatismo. Nós só enxergamos o presente. Nós temos uma dificuldade enorme, individualmente, como grupo social, como nação, de prever e programar ou planejar. Isso para nós nunca existiu. No entanto, os grandes empresários são aqueles que sabem prever e que sabem planejar. Uma outra característica fundamental da sociedade brasileira é o caráter dúplice dos nossos oligarcas. O que eu entendo por isso? É que existe a nossa fachada. Nós somos um povo afável, agradável, né? E os estrangeiros ficam fascinados quando vêm ao Brasil, porque o brasileiro é sorridente, ele é amável, tal. Não tem nada a ver com o povo da minha querida, saudosa mulher. A primeira vez que eu cheguei em Paris, já fui recebido quase com uns tapões, né? Porque eu era o único passageiro do enorme Boeing, rapazinho, né? Que tinha um enorme pastore italiano, um guarda-chuva enorme do meu pai, né? E eu estava muito humilhado. E eu desci do avião, fui me encaminhando assim para o que eles chamavam lá da aerogare. Naquele tempo não havia aquela ponte, né? E vi um funcionário da Companhia de Aviação Francesa que dizia: Monsieur Chamberlain, Monsieur Chamberlain. Eu fiz esse sorriso que vocês estão tendo, né? Você olhou para mim. C'est vous? Eu disse, non, c'est pas moi. Alors, pourquoi riez-vous? Vous croyez que je suis ici? Pourquoi? Me deu uma maior bronca, né? Bom, eu fiquei logo de pé atrás, né? Com o francês a gente precisa tomar cuidado. O brasileiro não. Mas isso é só aparência, é só fachada. No fundo, quando nós detestamos alguém, nós o tratamos muito bem e virando as costas dizemos: é um canalha, imagina, perder tempo com ele, etc. Pois é isso exatamente que acontece com as nossas instituições jurídicas, meus caros alunos. Vocês estão aprendendo só a fachada. A Constituição Cidadã, muito bem feita, é um modelo. Ela não existe na prática. Que história é essa de Constituição Cidadã? Eu vou dar apenas um exemplo. No artigo 14 da Constituição está dito que são manifestações da soberania popular, juntamente com o voto sagrado, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. E aí todo mundo diz: mas nós estamos justamente na época acompanhando a democracia direta, a democracia mais do que participativa, e de repente nós vamos lá para o artigo, acho que 49, inciso 15, e vemos o quê? É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar plebiscito e determinar o referendo. Quer dizer, nós, com a nossa criatividade jurídica, construímos um tipo de mandato que nunca ninguém pensou que pudesse existir. É um mandato em que o mandante, que somos nós do povo, para manifestarmos a nossa vontade, nós temos que pedir licença para o representante. É ele que vai dar licença para a gente se manifestar. Pois bem, qual o tratamento a ser aplicado, então, ao paciente Brasil diante disso?
há uma premissa fundamental para a aplicação desse tratamento. Ele é de longo prazo. Ouso dizer, embora a professora Maria Vitória sempre me critique pelo meu pessimismo, é de longuíssimo prazo. E eu agora tomo o testemunho de um dos meus heróis durante toda a juventude e mocidade, Celso Furtado, que justamente é o inspirador do grupo de reflexão aqui da faculdade, no Departamento de Direito Econômico. Eu escrevi a ele em novembro, começo de novembro de 2004, poucos dias antes dele falecer. E mostrei a ele que eu tinha, como representante da OAB, apresentado ao Congresso Nacional, que aceitou a tramitação, porque ele aceita tudo, né? E depois joga no lixo, uma lei regulamentadora de plebiscito e referendo. E estava muito contente, entusiasmado com isso, e queria ter o apoio do Celso Furtado, e ele me respondeu: recebi a sua mensagem relacionada com a brilhante iniciativa visando completar a construção das estruturas políticas em nosso país. Creio que, no essencial, as aspirações do povo brasileiro estarão plenamente atendidas, caso sejam aprovadas essas propostas. Pelo que conheço do Brasil, sei, porém, que é muito difícil induzir as tradicionais classes dirigentes a adotarem um programa de reformas profundas. E quando adotam medidas desse gênero, sabem como bloquear sua consolidação. E prossegue. Acompanhei experiências importantes na América Latina de modernização do quadro estrutural. Em alguns casos, como na Bolívia, houve uma reforma cabal da Constituição, com grande apoio popular, por exemplo, no que respeita ao uso da terra, o que era tão importante nesse país que se caracteriza pela penúria de solos aráveis. Em pouco tempo, as forças conservadoras conseguiram impor sua vontade e desfazer a reforma. E justamente num número especial de Carta Capital, dedicado a Celso Furtado, o número de 1º de dezembro de 2004, se diz, publica-se uma entrevista inédita de Celso Furtado, e diz: há 4 anos, em entrevista até hoje inédita, o pensador falecido sábado, 20 de novembro, antecipava o futuro. Um governo de esquerda não terá margem de manobra. Bom, aí o que vocês vão dizer? Vamos tocar um tango argentino, como se diz no poema de Manuel Bandeira? Uma vez eu disse isso perante o Raimundo Fauro, e ele, que nunca sorria, também não sorriu, mas disse: eu acho que não convém, porque na Argentina eles estão piores do que nós. Meus caros, nós precisamos agir, mesmo contra toda esperança negativa. E a ação significa, como os militares nos ensinaram, uma estratégia e uma tática. Ou seja, estratégia, para onde nós vamos, qual é o nosso rumo, qual é o nosso objetivo. Nós não podemos andar assim desorientados. Eu sugiro que a estratégia seja quebrar o poder oligárquico e reformar a mentalidade social. Como eu disse, são os 2 fatores estruturantes da sociedade brasileira. Mas isso é, repito, a longo prazo. Obviamente não será para os meus dias,
Espero que seja para os dias de vocês, jovens. Pois bem, qual é a tática? Quais são as manobras que nós vamos fazer visando a esse objetivo de longo prazo? É aí que eu quero fazer uma sugestão e pedir a vocês que me auxiliem, que me ajudem a pôr isso em prática. Eu sugiro seja criado o núcleo de reflexão e propostas para a transformação da sociedade brasileira. Quais seriam os seus componentes? Vários. Por exemplo, os professores que organizaram esse evento. Aliás, devo dizer que, de tanto ouvir elogios, eu quase me convenci que realmente eu não tenho defeitos, né? Os professores que imaginaram e organizaram esse evento. Grandes pensadores que nos auxiliam. Grandes figuras democráticas como o Mino, Beluso, mas, sobretudo, isso é uma recomendação da professora Maria Vitória, nós temos que ter jovens, e, sobretudo, jovens que saibam discutir com os velhos. Como eu disse hoje de manhã a vocês, e repito, uma das coisas que eu aprendi na França, na universidade, a gente não ouve submisso à lição do professor. Quando não está de acordo, a gente diz, professor, podemos falar com toda a nossa elegância brasileira. Professor, o senhor me desculpe, mas eu não estou de acordo, há nossas razões. E, justamente, o curso de Direito é feito para a argumentação. Argumentar seria apresentar razões de um lado e de outro. Nós precisamos de jovens. Como é que ele tem que ter uma instalação? É sempre um problema prático difícil. Eu sugiro que a gente consulte, não estou nem olhando para o meu lado esquerdo, né? Que eu consulte a escola de governo. Agora tem uma outra direção muito eficiente, né? Quem sabe eles podem nos ajudar quanto a isso. Mas, sobretudo, nós temos que ter a comunicação. Eu insisto muito ultimamente nisso. Nós não nos damos conta de que nós vivemos numa sociedade de massas. No meu tempo de estudante, eu vinha para essas reuniões, eu conhecia todo mundo. Agora nós estamos numa massa anônima de pessoas. Mas a comunicação de massas é universal. Nós temos essa imediata. Eu que não vejo televisão, né? Eu via muito televisão francesa quando a minha mulher vivia, agora não vejo mais. Então, frequentemente, eu disse, você não viu isso? Eu disse, eu ainda não recebi o Jornal da Manhã. Mas como? Mas ontem tudo já se sabia pela... E você não usa o celular para ter essas notícias? Não, não uso. Nós temos que criar um blog, minha gente. E qual seria o objeto desse núcleo de reflexão? Estou falando em núcleo de reflexão porque é um esboço de organização, que eu espero que um dia se concretize, como, graças a Deus, se concretizou a escola de governo, né? Nós temos que propor medidas legais e constitucionais, até de mudança da Constituição, para quebrar a estrutura oligárquica de nossa sociedade e quebrar na mentalidade coletiva. Ou seja, nós precisamos desmoralizar a soberania oligárquica. Por que razão essa minoria rica e irresponsável domina sempre e o povo é sempre
essa massa de, já não é mais de escravo, mas enfim, de servos que aplaudem. Ou quando se entra nas ruas para reclamar e se revoltar, são alquebrados pela polícia. No dia em que nós começarmos a fazer com que o povo, cada vez mais numeroso, perceba que ele não é nada, que ele é simplesmente um figurante no teatro político e que ele aparece no palco quando os potentados privados e os grandes agentes estatais permitirem, a partir desse momento, podem ficar certos, a oligarquia tem os dias contados. Mas, ao mesmo tempo, é preciso construir a futura sociedade democrática. Para construir essa sociedade, é preciso introduzir instrumentos jurídicos de autêntica soberania popular. É por isso que, em 2004, eu insisti, através da Ordem dos Advogados do Brasil, para que se regulamentasse plebiscito e referendos. O artigo 49, inciso 15, tem que ser interpretado à luz do princípio de que plebiscito e referendo são manifestações da soberania popular. Portanto, quando se diz que o Congresso tem a competência exclusiva para autorizar plebiscito e determinar o referendo, significa tão só e simplesmente que ele tem a competência para examinar se os aspectos formais foram obedecidos, ou seja, houve ou não houve o número de assinaturas necessário para que houvesse um plebiscito. Porque a minha proposta é plebiscito por iniciativa popular, evidentemente. Referendo por iniciativa popular. E depois eu apresentei uma proposta de emenda constitucional introduzindo o recall. Pois bem, esses instrumentos, o dia que nós abrirmos uma brecha na muralha oligárquica, aí a gente pode contar os anos que a muralha vai desmoronar. Além disso, esses instrumentos de decisão popular são altamente pedagógicos. É preciso reconhecer, nós não podemos desconhecer o fato de que a sociedade brasileira é profundamente desigual, socioeconomicamente falando. E como lembrou tantas vezes Aristóteles, não existe democracia se a sociedade não é minimamente igualitária. Porque ou a oligarquia se reconstitui, porque eles dizem: bom, vocês não entendem nada, vocês é povão, você pode deixar, eu cuido de vocês, eu lhe dou as benesses, de vez em quando eu posso lhes dar um Bolsa Família, etc., mas deixa que eu decido, né? Bom, ou então isso vai terminar na oclocracia, ou seja, a ralé toma conta do poder e, como sempre aconteceu na Atenas antiga, ela mata meio mundo e depois percebe que não tem condições de governar e abre os braços para o primeiro tirano que aparecer e diz: não, eu estou com vocês, pode deixar, eu resolvo, etc. Nós não podemos esquecer isso. Então, sem dúvida, o plebiscito e referendo podem ser decididos de maneira absurda. As decisões do povo podem, de início, ser absurdas. Mas eles são instrumentos pedagógicos. Por quê? Porque o povo é instado a escolher, não entre fulano, que ele tem me ajudado muito no clube de futebol, ou escolher Beltrana, é uma mulher saliente, né? Bonitona, etc. Não, escolher coisas que vão influir no meu dia a dia. Ou seja, aquilo que
eu fiquei de boca aberta quando cheguei nos Estados Unidos, a convite do governo americano, que na época eles achavam que eu era, não sendo comunista, e falando de democracia, eu devia ser pró-americano. Então, eles me convidaram a ir para lá. Então, e eu tomei com o meu guia americano, que tinha estado no Brasil, um sujeito simpaticíssimo. Entrei no metrô de Washington e fiquei encantado, né? Muito bem organizado, lateralmente era muito bonito. Então eu disse para ele, mas que coisa bem feita. Você não sabe quanto tempo isso durou para a gente conseguir isso. Tivemos que consultar bairro por bairro, porque só eles é que tinham competência para decidir onde devia ser a estação. Eu disse, de fato, é o que nós vamos fazer no Brasil, sem dúvida. Eu me lembro nesse referendo sobre venda, comércio de armas de fogo. Pela primeira vez na fila de votação, eu via o pessoal que não era pobre, né? Porque o meu bairro, já disse a vocês, não é de gente proletária, né? Pela primeira vez eles falavam entre si e diziam assim, o que você achou disso? Você acha que realmente vale a pena? E começavam a argumentar, a dar as razões. Aí é que eu me dei conta. O plebiscito ou o referendo são um fator de pedagogia popular. O segundo ponto que poderá entrar na pauta, e deve entrar na pauta desse núcleo de reflexão e propostas para a transformação da sociedade brasileira, é enfraquecer o controle empresarial dos meios de comunicação de massa. Eu não digo eliminar totalmente, não sou tão otimista assim, como podia imaginar a professora Maria Vitória. Mas é preciso enfraquecê-lo. Por exemplo, quando se instituiu, acho que foi no regime militar, as rádios comunitárias, que os militares queriam agradar o povão, o pessoal da Globo quase teve uma síncope cardíaca, um infarto do miocárdio. Porque eles sabiam perfeitamente o que era isso. É começar a enfraquecer a audiência das grandes estações de televisão. Nós precisamos pensar, ter imaginação, jovens, estudar um pouco essa matéria, não para ver os doutrinadores e, sobretudo, o que dizem os estrangeiros, ver a experiência estrangeira. Existem países em que a televisão não é dominada pelo grande capital? Como é que ela se organiza? Além disso, reestruturar o Poder Judiciário. Eu, formado nessa faculdade, eu sempre tive para o Poder Judiciário uma veneração quase sacramental. E eu achava que o juiz era uma pessoa absolutamente acima do normal, ou seja, era sobrenatural. Depois, quando eu comecei a advogar, eu vi que as coisas não eram assim tão evangélicas. E quando eu trabalhei como secretário jurídico do ministro Evandro Lins e Silva no Supremo Tribunal Federal, de saudosa memória, um homem que só conhecia direito penal, foi posto como ministro do Supremo Tribunal Federal, que me chamou como primeiro secretário jurídico dele. Eu vinha da França, doutor em Direito da Universidade de Paris, com uma tese de doutorado premiada pelos franceses, que em geral são de muito mau humor, etc. Então eu achava que eu sabia tudo, que ele não sabia nada, né? Então ele me pedia para fazer o esboço dos votos sobre matéria que não era de direito penal. E eu levava para ele o voto já pronto. Ele olhava, lia, e depois, com aquele carinho dele, ele pegava minha mão e disse, olha, Fábio, quem sabe a gente pode considerar o seguinte e tal. E desenvolveu o raciocínio dele, eu via que eu não tinha entendido coisa alguma
e que ele tinha bom senso. Mas também aprendi que o Supremo Tribunal Federal está acima de qualquer lei ou constituição. E depois tive quase que uma ferida sangrenta na minha alma. Eu vi 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, cujas respectivas mulheres, ou esposas, ou companheiras, não sei, fazem advocacia para pedir propinas para os seus maridos ou companheiros. E um membro da minha família, advogando junto ao Conselho Nacional de Justiça, um dia foi procurado por um representante de um desses ministros. E disse: eu soube que você está com uma causa lá no Conselho Nacional de Justiça. Olha, o fulano, tal ministro, ele tem resolvido todos os problemas lá. Viu? Ele trabalha por intermédio da mulher e tal. E esse meu familiar deixou ele falar e tal, como se tivesse algum interesse. E no fim veio a conta, ou seja, a proposta de conta, 600 mil cruzeiros. Isso é um caso. Existem inúmeros. Vocês precisam saber disso. É um negócio de cortar o coração. Nós precisamos entrar nesse campo. O Conselho Nacional de Justiça precisa ser totalmente reformulado. O Supremo Tribunal Federal tem que se submeter ao Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não pode ter maioria de magistrados. Que isso? Então são eles que julgam eles? O Conselho Nacional de Justiça tem que ter, digamos, os sucursais em outra... Não precisa ficar preso em Brasília, ele tem que aparecer em outras regiões do país, etc. Nós temos que, em outra medida, temos que impor o princípio do orçamento participativo, obrigatório, em todas as unidades da federação. Temos que educar a sociedade brasileira no espírito de solidariedade comunitária, por meio de escolas de cidadania. A nossa mentalidade herdada da escravidão é profundamente egoísta. É claro que nós escondemos isso. Nós somos afáveis, nós somos cordiais no sentido do afeto, não no sentido usado por Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, mas, no fundo, nós somos profundamente egoístas. Nós queremos resolver os nossos problemas, só eles. Nós temos que criar escolas de cidadania. E a experiência da escola de governo serviu para mostrar o seguinte, que eu evoluí, graças a Deus, né? Se não tivesse evoluído, que eu já estaria no cemitério da Consolação, onde fica o jazigo da família Comparato. Eu evoluí no sentido de que a escola de governo não tem que formar técnicos, nem tem que formar apenas líderes políticos. Ela tem, sobretudo, que formar educadores políticos e educadores junto ao povão. Cada vez que nós íamos à periferia de São Paulo para fazer um curso de um mês, né, era uma coisa extraordinária, porque nós, professores, aprendíamos com os alunos. Nós descobrimos uma realidade que nós desconhecíamos. Por isso, até hoje, a escola de governo, graças à persistência do professor Maurício, comumente conhecido como Xixo, nós fazemos estágios junto
a periferia pobre de São Paulo. E, por último, meus queridos, eu queria dizer que não existe mais país, em nenhum lugar do mundo, em que partidos políticos sejam respeitados. Partido político é uma instituição que acabou. É uma instituição do século XIX, que exerceu um papel importante. Hoje não exerce mais. Mas é preciso criar uma organização para substituir os partidos. Essa organização, ela não pode ter por rumo chegar ao poder. E como todo mundo sabe aqui, os partidos chegam ao poder de duas maneiras, ou no governo ou na oposição. Porque na oposição eles também recebem os seus favores. Ou seja, como tudo na política brasileira, é fachada e o povão que fique na plateia ou de vez em quando suba para ser figurante no palco. Nós precisamos criar organizações políticas que não visem os seus integrantes se candidatarem, não. Elas têm que formar gente do povo para que o povo escolha os seus candidatos dentro dele, do grupo dele, povo, que não só representem, mas respondam perante o povo. Ou seja, dentro dessa organização, o sujeito é eleito, mas deveria haver uma espécie de recall interno. Se a maioria dos membros da organização diz: você nos enganou, você se revelou uma pessoa muito diferente daquela que nós conhecíamos, portanto, você, por favor, renuncie ao seu cargo. Você se obrigou a isso quando você se candidatou perante nós, e assim vai. Bom, como vocês veem, é um pequeno percurso, né? Que eu estou abrindo aos seus olhos. Mas eu estou fazendo isso porque, no fundo, eu queria fazer um contraponto com essa muito delicada homenagem que, graças à dureza da minha saudosa mãe, a querida dona Sulamita, me preservou de uma vaidade ou de um orgulho. Você não se enxerga, menino, não? E, sobretudo, porque eu aprendi que é justamente visando ao mais que a gente consegue chegar no ponto médio. Se nós não tivermos esta ambição, justa ambição, para começar, nós não nos transformamos interiormente. A política não é feita para os céticos, embora eu, durante toda a minha carreira pedagógica aqui na faculdade, tenha sido considerado um sujeito cético e, sobretudo, irascível, como foi dito aqui. A política é feita para aqueles que vêm adiante dos outros. E é esse o nosso caminho. Nós temos que começar a marchar. Nós temos que começar a andar e, se Deus quiser e a polícia deixar, nós vamos avançar no bom caminho. Devo dizer, para terminar, devo manifestar o meu agradecimento a todos vocês que foram meus alunos, porque vocês me ajudaram a enxergar o mundo, vocês me ensinaram. Ao contrário daquilo que vocês pensam, o professor é também ensinado pelos alunos. Viva o povo brasileiro!
O Nino vai nos Eu honrar. devo dizer algo. Embora eu tenha estudado nessa faculdade, tempos idos, muito idos, né? Eu não sou advogado e, portanto, falo sentado. Sou um comodista. Além de ser eu costumo me definir como um anarquista gramsciano. Ou seja, pessimista na inteligência, ou cético, e otimista na ação. Então, o otimismo na ação eu o colhi hoje de uma forma muito peremptória na fala do professor Conder Comparato, que é uma luz importante para todos nós. Esta é uma noite muito agradável, muito importante para mim. Primeiro, pela honra que tenho a estar sentado ao lado do professor. Segundo, pela oportunidade que tenho de dizer algumas coisas, mas muito rapidamente, não tenham dúvidas. E, finalmente, porque, de certa maneira, me senti como se eu fosse, de fato, também eu, um aluno do professor Conder Comparato. Porque o pensamento dele me ilumina, é claro, mas me confirma que eu estou no bom caminho, no meu entendimento. Estou no bom caminho. Porque sempre entendi que o problema do Brasil nasce, em primeiríssimo lugar, a parte a colonização predadora, mas, sobretudo, de 3 séculos e meio de escravidão, os quais, de alguma maneira, ainda não se extinguiram. Sempre me ocorre entender que o Brasil vive até hoje a diabólica, maligna dicotomia da Casa Grande e da Senzala. Ou também, se quiserem, pensando nas nossas metrópoles, dos sobrados e dos mocambos, né? Nada aí é tão parecido com isso até hoje. Me agradou muito perceber que o professor é muito mais otimista do que a professora Maria Vitória entende. Eu acho que ele é muito otimista. Eu não consigo chegar a tanto otimismo. Eu acho que o caminho a percorrer é infinitamente mais longo do que se pode imaginar. Porque como vencer essa dicotomia, como transformar esse país que até hoje vive nesse estado, como transformá-lo é tarefa realmente inimaginável assim de chofre. Claro que infundir um mínimo de esperanças é importante e tentar, inclusive, motivar as pessoas também. No fundo, é o que eu faço no meu trabalho, ou tento fazer.
Mas vejo que a situação se complica em lugar de ser mais fácil, de se abrir, de apresentar a oportunidade dessas frestas, nas quais o professor Conder Comparato espera, torce para que aconteçam. De qualquer maneira, eu queria fazer uma outra observação rapidíssima. O mundo inteiro hoje vive um problema infernal. A nossa civilização capitalista, entendida exatamente nos termos em que a definiu o professor há pouco, essa nossa sociedade está, na verdade, ampliando a cada hora, a cada minuto, o abismo da desigualdade. Verdade. Existem demonstrações insofismáveis de que talvez até o fim deste ano, ao mais tardar até o fim do próximo, 1% da população mundial deterá a propriedade de 99% dos bens. Isso digamos, em dimensões mundiais. Não estamos falando do Brasil, é o mundo que desta maneira se porta. Então, nós temos de pensar que, se há um diagnóstico, professor, ele é indiscutível, é facílimo de ser feito. O problema está em aviar os remédios necessários. O problema está em partir para o tratamento e a cura. Porque o diagnóstico é simplérrimo. O capitalismo vive a sua fase, o capitalismo desta nossa sociedade, desse nosso momento de civilização, único na história da humanidade até hoje. Chegou ao ponto extremo. Chegou à demonstração insofismável da sua malignidade. Porque está evidente que nós só liquidando com esse arcabouço dito neoliberal, só liquidando com esse tipo de poder, nós poderemos sarar. O homem reencontrará o seu caminho. Só desta maneira. E qual é o governante do mundo que se dispõe a tanto? Observem o que está acontecendo hoje na Europa ou nos Estados Unidos, nos chamados do ex-primeiro mundo. Exatamente isso, governos impotentes. Mesmo porque hoje o mundo é dominado por 100 multinacionais, que são as suas donas, e que mandam muito mais do que qualquer governo nacional, ou mesmo unidos os governos em uma união, como seria o caso, por exemplo, da União Europeia. As multinacionais são donas do mundo, hoje. E o capitalismo chegou ao seu ponto extremo. Daqui para frente, só Deus, diria o ministro Armando Falcão, que me perseguiu brutalmente. Só Deus sabe o que poderá acontecer. Então, mas eu verifico alegre com isso, que o professor Conder Comparato, mesmo
anunciando uma idade provecta, ele continua muito jovem, porque desvairadamente otimista. E agradeço pela oportunidade de ter estado aqui ao lado deste mocinho corajoso e destemido e desassombrado. Encerramos o nosso evento. Muito obrigado pela presença de vocês. Mestre, muito obrigado.